Nietzsche teve um distúrbio psicológico e ficou em stand-by entre 1890 e 1900, que foram seus últimos 10 anos de vida. O livro foi publicado em 1895, enquanto Nietzsche estava nesse período de recuperação. Esse livro é uma das críticas mais ácidas e diretas feitas ao cristianismo. Nietzsche não era um estudioso específico do cristianismo em sua história. Obviamente possuía uma experiência prática sobre a religião, mas não era um especialista. Mas mesmo assim, a maior parte do que ele diz é até justo, mas pode ser um pouco exagerado em alguns aspectos. Uma das coisas a se destacar é uma crítica que ele faz contra a concepção de que Deus é apenas bom. O problema que existe nessa ideia de associar a Deus toda a bondade é que aquilo que é causado como mal é atribuído a um outro ser, como por exemplo a figura do diabo, que é um anjo de luz criado por Deus e que por conta da sua rebeldia entra em um estado de queda. E, em função disso, passa a viver em privação do bem. E nesse estado de privação do bem, o mal começa a se manifestar. Nietzsche valoriza muito o confronto de princípios distintos, como por exemplo o conflito entre o instintivo e o racional. Quando eu vejo a crítica ao cristianismo que Nietzsche faz, eu consigo perceber que está relacionado à defesa desse valor, de que a atenção é fundamental para que você chegue a um estado de plenitude, porque não existe plenitude com um dos princípios eliminado. Um outro aspecto que Nietzsche critica e insiste bastante ao longo da obra é o quanto o cristianismo combate os instintos, considerando os desejos humanos indignos e como objeto a ser aniquilado, defendendo que a corporalidade que ela deve ser combatida, pois seria ou é nela que o desejo se manifesta. E fazendo algumas ressalvas, eu acho que Nietzsche tem razão. É óbvio que podemos elogiar em alguns momentos esse papel do cristianismo de estabelecer um freio aos instintos sem filtro, até porque não podemos fazer tudo o que desejamos, mas sabemos também que existe um custo muito caro ao sujeito quando ele tem que sublimar, reprimir e deixar em estado de latência, assim dizendo, todos os seus desejos. Inclusive, seria a negação dos seus desejos uma das piores formas de se lidar com a corporalidade, pois o sentimento em questão ele tem que ser ao menos reconhecido. O Nietzsche, ele critica muito o cristianismo, mas ao mesmo tempo ele parece simpatizar com o budismo, talvez porque o budismo seja uma religião que não busca de forma tão veemente a negação da corporalidade, embora no meu modo de ver também exista naturalmente algum caminho no budismo para que você lide com os seus desejos, negando-os. Mas o que difere ambas as religiões é que no budismo você não tem uma ética de negação dos instintos como se tem no cristianismo. Eu, de fato, não gosto em religião nenhuma que o ser negue seus desejos, porque ele precisa sempre ser assumido, podendo se dizer sim ou não para sua realização, uma vez que eles tenham sido analisados, chegando à conclusão de que pode ser algo nocivo para o outro ou até mesmo para o seu próprio corpo. Outra crítica que Nietzsche apresenta ao longo do livro é ao judaísmo. Isso faz com que alguns autores vejam eventualmente Nietzsche como combatente ao judaísmo. E já depois de sua morte, a sua irmã tentou associá-lo ao nazismo, alterando inclusive algumas de suas obras e trechos para colocá-lo de certa forma alinhado ao nazismo, o que já foi contestado por muitos estudiosos, pois, como podemos ver em muitos de seus textos, ele teria tido tanta antipatia pelo nazismo quanto ele teve com o cristianismo, por exemplo, sendo provavelmente suas críticas ao judaísmo semelhantes às críticas ao cristianismo. E no meu modo de ver, essa leitura é bastante correta, porque Nietzsche ele vê que essas religiões dividem alguns aspectos, podendo dar continuidade até uma outra. Em segundo plano, eu vejo que Nietzsche ele não deve ser visto como pensador antissemita, porque ele critica o judaísmo tanto quanto o cristianismo, ciência e determinadas correntes filosóficas. Me parece que o que ele está fazendo é somente exercer a sua liberdade de fazer crítica aos mais variados fenômenos e a avaliar usando determinados critérios que me parecem bastante explícitos ao longo de sua obra. E um deles me pareceu ser o pressuposto que não negar os instintos, não negar a dimensão emotiva, não negar uma certa espontaneidade orgânica que está latente em todos nós, é muito melhor do que estar em um estado de negação de toda essa dimensão.